Boa noite, meus irmãos. Que bom vê-los aqui novamente, né? Tanto os que estão presentes na igreja, que nós já podemos retornar agora com 80% da nossa capacidade, né, total, tanto quanto os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e guardar os nossos corações. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 33. Nós vamos ler somente 5 versículos. Salmo de número 33, versos de 1 a 5. Nós vamos fazer uma leitura conjunta para que seja captado também pelo, pelas partes das redes sociais. O título do salmo diz: Louvor ao Criador e Preservador. Vamos iniciar. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por podermos estar na tua casa, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia ensolarado, um dia tranquilo, para podermos refletir na tua palavra e podermos, ó Deus, novamente estar aqui pela tua imensa misericórdia. Gratos somos porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e tem sido, ó Deus, compassivo conosco e tem, Senhor, nos auxiliado em nossas falhas. Nós te pedimos, ó Deus, cuida dos nossos corações, cuida das nossas vidas, cuida, Senhor, para que sejamos servos melhores e sejamos, ó Deus, pessoas que reflitam a tua glória e a tua face. Seja, Senhor, conosco, aceita, Senhor, este culto, que seja agradável às tuas narinas, ó Deus, todos os nossos cânticos cheguem suave aos teus ouvidos, ó Pai. Nós te rogamos, Senhor, e te agradecemos por cada pessoa que está aqui presente, que o Senhor trouxe, por aqueles que nos acompanham de suas residências. Cuida, Senhor, de cada um e escreve nos corações de cada um que está ouvindo a tua palavra, o teu querer. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? O salmista, ele diz, né? Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Ao justo, a todos aqueles que amam a Deus, a todos aqueles que andam nos caminhos do Senhor, mesmo com todas as nossas falhas, nós ainda somos justificados por Deus. Pelo sangue de Cristo lá na cruz, nós somos justificados diante do Pai. E fica bem nós cantarmos louvores, cantar louvores ao Senhor com saltério de 10 cordas, com harpa. O saltério, eu não me recordo de como é o formato de um saltério, mas a harpa nós vemos como é, às vezes numa orquestra, às vezes as pessoas tocando uma harpa. É muito bonito. Então nós temos que cantar ao Senhor de uma forma muito bonita, de uma forma forte, de uma forma alegre, como a harpa e como o saltério de 10 cordas. Nós temos que entoar ao Senhor um novo cântico, como diz no verso 3, e tanger com arte e com júbilo, porque também nós temos que tocar tudo aquilo que nós temos, os instrumentos, as nossas vozes, nós não podemos também cantar de qualquer forma ou tocar de qualquer forma, porque nós estamos cantando e tocando para o nosso Deus. Então nós temos que tocar e cantar da melhor forma possível. Não pode ser qualquer coisa. Nós vemos hoje, às vezes as pessoas vão fazer um show, eles ensaiam dias e dias e dias para poderem tocar as músicas. Então nós não podemos fazer isso. Isso é porque eles fazem para homens. E nós que fazemos para o nosso Deus? Nós temos que realmente tocar, cantar ao nosso Deus de forma, da melhor forma possível. Né? Tentarmos afinar a nossa voz e manejar os nossos instrumentos. A palavra do Senhor
é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. A palavra do Senhor, ele já disse, né, que nenhuma das minhas palavras voltarão para mim vazia. E também Deus, ele ama a justiça e o direito. Nós falhamos, nós erramos, somos justificados diante de Deus pelo sangue de Cristo, mas nós também pagamos o preço pelas nossas falhas, né? Porque Deus, ele é justo, ele é reto. Então, ele pede também que nós cantemos a ele os seus louvores, porque a terra está cheia da sua bondade. Quando nós acordamos, que nós podemos ver a bênção de Deus derramada sobre toda a terra, né? A bênção comum a todos aqueles que são vivos. Deus entrega um novo dia, entrega um sol, entrega a chuva, o alimento. Deus, ele é muito bondoso com toda a sua criação. E nós que conseguimos reconhecer isso, nós temos que cantar ao nosso Deus os louvores. Então nós vamos fazer isso, nós vamos cantar a Deus 2 cânticos. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Nós vamos cantar o hino de número 92. A fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça nele glória crer, esperando sem na fé enjanecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que na promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Nós temos que nos manter firmes, porque Deus, ele vai contemplar a nossa fé. Ele vai ser fiel à sua palavra quando ele diz que sejam fiéis à minha palavra, eu cumprirei todos os meus desígnios para com todas as minhas promessas a vocês. Nós vamos cantar também Tu que estás entronizado entre os querubins. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus
cantar novamente, desde o começo esse cântico, cantar a Deus, que Ele está entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Ele é o Senhor a quem nós amamos, o Senhor a quem nós prezamos, aquele a quem nós nos colocamos diante dele com os corações quebrantados. Cante isso como uma oração, como uma adoração realmente, como se Deus ele estivesse te levando já para a presença dele lá nos céus. Nós cantamos no coro celestial junto com os anjos. Senhor Deus, amado Pai, Tu que estás entronizado entre os querubins, o Deus excelso, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, nós te rogamos, Senhor, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Pai, derrama sobre nós as Tuas misericórdias. Seja, Senhor, compassivo, é o que nós te rogamos sempre, ó Pai, que o Teu amor seja derramado sobre nós, para que nós possamos viver e possamos, ó Deus, gozar a Tua glória, a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações neste momento. Usa, Senhor, o Teu servo pastor que nos trará a mensagem. Fala diretamente aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, os Teus desígnios, os Teus desejos. E faça, Senhor, com que possamos, através do Teu Santo Espírito, andar num caminho reto, num caminho firme, diante da cruz de Cristo, sempre mirando o alvo, que é Cristo Jesus. Seja, Senhor, com esta igreja, é que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar?
Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria vê-los aqui nesta noite. Nós estamos pela segunda parte, do domingo, por esse período vespertino, tratando do Evangelho de Marcos. Nós já estamos chegando no final deste Evangelho, já estamos percorrendo aí as páginas deste Evangelho de Marcos por alguns domingos. Eu acho que já passamos de ano, estudando o Evangelho de Marcos. Nós já estamos chegando aí no capítulo de número 14. Faltam 2 capítulos para nós finalizarmos o estudo deste Evangelho. E eu agradeço a paciência dos amados irmãos que acompanharam, viram a linha, da história, os acontecimentos. Nós estamos aqui todos os domingos lendo o texto e explicando o texto e tentando aplicar para o nosso coração. Isso é o que nós entendemos na fé reformada, de ser o essencial, pelo menos o básico para nós nos fortalecermos na fé, e andarmos firmes, servindo ao Senhor Jesus aqui nesta terra. Chegamos no capítulo de número 14. E o contexto, meus amados irmãos, que nós estamos estudando é o contexto da ceia do Senhor. Nós vimos aí então, no domingo passado, que a preparação da Páscoa, ela vai exigir aqui alguns passos. O Senhor Jesus, ele vai registrar aqui como é que nós devemos nos preparar para a Santa Ceia. Nós vamos perceber aqui o Cordeiro de Deus, com o pão nas mãos e o vinho na outra mão, cálice na outra mão. E o Cordeiro de Deus diz agora que o sacramento que nós devemos tomar na nova aliança não é mais a Páscoa judaica, mas é a Páscoa cristã. E essa Páscoa cristã, ela é uma aliança que aqueles que creem no seu nome tomam, eles vão então ceiar, vão tomar do vinho e vão tomar do pão, que representa o seu corpo e representa o seu sangue. E eu queria que você visse aqui comigo, e eu queria que você percebesse isso, que Marcos, ao escrever, ele está aqui registrando alguns fatos que nos chamam a atenção, que vão marcar a mentalidade de como nós devemos nos aproximar da Santa Ceia. Eu mostrei para vocês no domingo passado, então, que para nós participarmos da Páscoa cristã, da ceia, exige preparativos. Assim como se preparava a Páscoa, nós também devemos nos preparar. E há um local, nós vamos ver aí o Senhor Jesus, ele pedindo para que se prepare um local, um cenáculo. E nós vemos hoje, que há um local para nós ceiarmos quando a igreja está reunida no templo. Todos então devemos comungar. Percebam que a ceia, ela deve ser tomada quando o Senhor Jesus, e os discípulos estavam reunidos. Da mesma forma, nós devemos então tomar a ceia quando a igreja se reúne. Esse é o modelo que Cristo deixa, na igreja. Então nós somos completamente contrários a esse negócio que nós vimos, por esse momento atípico que estamos vivendo de ceia online, onde cada um é o próprio ministro. A pessoa prepara o vinho, o cálice, prepara o pão, ele mesmo é o sacerdote, e ele mesmo se ministra, e cada um toma então o vinho, come do pão, e depois decreta a bênção sobre ele mesmo. Isso, irmãos, é completamente fora do propósito que nós vemos aqui. Veja que há preparativos, os crentes têm que se preparar, claro. Nós vimos aqui que há um local aonde o Senhor Jesus se reúne, e nós entendemos que a ceia ela deve ser ministrada quando o corpo de Cristo reunido, ele então vem e toma, da ministração daquele que é autorizado, pelo Evangelho, que é o pastor da igreja, e ele então ministra, os 2 elementos para o corpo de Cristo. E nós vimos aqui também, que nós aprendemos que há um autoexame. O Senhor Jesus Cristo deixa essa lição, o apóstolo Paulo vai reverberar isso na sua
carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 11, nós lemos, e nós percebemos, né, que assim como houve um autoexame, tem alguém que está me traindo e vai me trair. Assim mesmo nós devemos nos perguntar, todos os discípulos perguntaram, Senhor, será que eu estou te traindo? Senhor, será que para mim os meus pecados são melhores do que participar da Santa Ceia? Porque percebe, irmãos, que há muitos crentes que preferem permanecer nos seus pecados ou na crise que estão vivendo, vivencial, familiar, sei lá, não sei, prefere ficar nesse estado do que ceiar. Nós entendemos que Cristo diz, se examine. Paulo vai dizer, né, examine-se o homem e coma do pão e beba do cálice. Então nós temos que nos examinar, um autoexame, para não recebermos a punição que Judas recebeu. Todos aqueles que não participam da ceia estão reproduzindo Judas e a punição que ele recebe, porque preferem trair a Cristo, vender a Cristo, do que participar da Santa Ceia. E isso aqui, irmãos, deve fazer parte então da nossa mentalidade ao participarmos da ceia do Senhor. É quando nós vimos para participar da mesa de Cristo, nós devemos então nos preparar, fazer esse autoexame e devemos ir com alegria para participar da ceia do Senhor, porque é aqui que nós encontramos força, poder para vencer o mundo, o pecado e a morte, como nós vimos na vitória de Cristo. Prosseguindo então, eu queria que você percebesse comigo, a partir do verso 22 a 26, né, aqui nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele então vai fazer a nova aliança no seu sangue. O objetivo de Marcos, a partir do verso de número 22 ao 26, é nos mostrar, meus amados irmãos, que o fim da velha aliança e agora, a partir de agora, um divisor de águas, o Senhor Jesus está fazendo uma nova aliança no seu sangue. Até aquele momento, a antiga aliança, ela foi feita com os judeus, com o povo judeu, com Israel, e essa aliança, ela estava baseada na lei. Enquanto eles fossem obedientes à lei, então Deus, ele abençoava o povo de Israel. Mas eles estavam rejeitando o Messias. Eles estavam rejeitando o fim da lei, que é Cristo. Eles estavam rejeitando a pessoa de Jesus. E agora o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar que o povo judeu, o Israel, está sendo rejeitado. E agora Cristo está fazendo uma nova aliança. Com quem? Com os gentios, com um novo povo, que não era chamado seu povo. E Cristo está fazendo aliança conosco, comigo e com você, que não somos judeus. E Ele está chamando eu e você para participarmos da sua aliança. E essa aliança, irmãos, ela agora não está baseada na lei, mas ela está baseada no seu sangue. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue para nos justificar diante da lei de Deus. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, o Senhor Jesus fez em favor de mim e de você. Então nós vamos perceber aqui que Marcos também tinha o objetivo de nos mostrar, então, a Páscoa judaica sendo transformada em ceia cristã. E ele tem também aqui o objetivo de nos mostrar que esse é o selo da nova aliança, a ceia. E esse selo está em dois elementos. Quais são eles? O pão e o vinho. Eu queria que você percebesse isso comigo nesta noite. Qual é a divisão desse texto? Nós podemos dividir esse texto em 4 partes, para que você entenda melhor esse texto. A primeira parte está aí no verso 22 a 23, que é Cristo estabelecendo os elementos. Segunda parte desse texto é o significado desses elementos. Nós vamos ver isso no verso 22 a 24. A terceira parte fala da extensão do sacramento. Verso de número 22. Quem é que pode participar? E vai dizer aí então, por fim, quarto lugar, a perpetuidade desse sacramento. Vamos olhar isso? Vamos estudar detidamente, preste atenção comigo.
vamos aqui observar o que o texto diz para a nossa aprendizagem nessa noite, tá bom? Então vamos ler aí. Diz assim, capítulo de número 14, versos 22 a 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia que eu hei de beber novo convosco. Hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, por favor, esclarece a tua palavra ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor, por favor, com essas verdades tão preciosas do teu evangelho e para aqueles que têm uma aliança contigo. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, o estabelecimento dos elementos. Percebam aqui, no verso de número 22 a 23, que o Senhor Jesus, ele vai tomar o que nas mãos? Um pão e um cálice. Veja aí o que ele diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam deles. Percebam aqui que o Senhor Jesus, ele está estabelecendo os novos elementos da nova aliança. E essa nova aliança agora não é mais a morte do cordeiro. Nós não precisamos mais sacrificar um animalzinho, um cordeiro, para derramar o seu sangue e comer deste cordeiro, significando a nossa fé no Messias. Não. Agora o Cordeiro de Deus iria para a cruz. Ele iria se sacrificar. E agora, irmãos, o Senhor Jesus Cristo se sacrificando, ele estabelece dois novos elementos que devem fazer parte, irmãos, da vida religiosa de todos aqueles que creem na sua morte para a salvação da sua alma. Quais são esses dois elementos? Pão e vinho. Percebam que isso aqui é importante e é muito sério. Nós vivemos dias em que a igreja ela está deturpando a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos perceber que hoje o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é transformado em outros elementos que o Senhor Jesus nunca estabeleceu como o seu corpo e o seu sangue. O que é o seu corpo? Pão. O que é o seu sangue? Vinho. Percebam, meus amados irmãos, que o Senhor Deus, na sua onisciência, ele conhecia, o Senhor Jesus, na sua onisciência, conhecia que esses elementos, eles são universais. Em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as civilizações, nós encontramos pão e vinho. Por isso o Senhor, ele estabelece pão e vinho. Por causa do liberalismo teológico, nós vamos encontrar igrejas fazendo a contextualização dos elementos. Então, se eu estou no Nordeste e lá não tem pão e vinho, então nós vamos fazer a Santa Ceia contextualizando com rapadura e caldo de cana. Isso significa o corpo e o sangue de Cristo? Não. É um não maiúsculo. É um absurdo. Nós vamos ver missionários sendo preparados para levar o evangelho e eles chegam então em tribos indígenas e lá eles não encontram pão e vinho e no pretexto de fazer a Santa Ceia, eles vão usar lá o nome, é um haxixe, não sei, a bebida que os indígenas tomam, e vão pegar uma tapioca e vão dizer: esse é o corpo e o sangue de Cristo. Quando não é. Meus amados irmãos e irmãs,
O livro de Apocalipse vai terminar dizendo que todos aqueles que acrescentarem uma só vírgula ou tio nessas profecias do cano do Evangelho receberão os flagelos. Isso é muito sério. O Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho que se alguém fizer tropeçar um só dos meus pequeninos, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Porque haverá grande rigor para aqueles que fazem os pequeninos de Deus tropeçar. E como ministro do Evangelho, meus amados irmãos, nós devemos pregar, e eu quero que você perceba aqui, que a ceia verdadeira é aquela que é feita no pão. Não interessa que tipo de pão, se é asmo, se é com fermento, sem fermento, integral. É pão, tem que ser pão, e o pão é um elemento universal. E tem que ser no fruto da videira, no vinho, no suco de uva, mas tem que ser no fruto da videira. É isso que representa o sangue de Cristo. Não é quissuque, não é caldo de cana. Nós não podemos trocar esses elementos, e se trocarmos esses elementos, nós estamos participando de um lanche, de uma refeição qualquer, e não do sangue e do corpo de Cristo. Jesus, ele está estabelecendo aqui para a igreja o pão e o vinho. Por isso, na hora da ceia, em nossa igreja presbiteriana, nós então servimos aquilo que Cristo estabeleceu. Não o que o ministro, ou a igreja, ou a convenção, ou a denominação, ela entende que é o corpo de Cristo. Não. O estabelecimento dos elementos aqui, pelo Senhor Jesus, é pão e vinho. O que representa o corpo de Cristo e o que vai comunicar para a sua vida os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz e derramando o seu sangue é pão e vinho. Ele vai dizer: fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, irmãos, abra comigo, por favor, 1 Coríntios. Capítulo de número 11, verso de número 23. Ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi rapadura? Tapioca? Não. Pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: o que ele disse? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pão e vinho. Perceba aqui o princípio. O princípio aqui que o apóstolo Paulo está defendendo, verso 23, é de reprodução. Ele vai dizer aí, no verso de número 23, porque eu recebi do Senhor. Percebam aqui, irmãos, que o princípio é de reprodução e não de intromissão. O apóstolo Paulo, ele não vai se intrometer nas questões divinas celestes do reino que Jesus estabeleceu. Não, ele vai reproduzir o mesmo que aconteceu ali no cenáculo. Ele diz para a igreja de Corinto: reproduzam. Não é intromissão, é reprodução daquilo que as Sagradas Escrituras estabeleceu como suficiente e eficiente para o bem da igreja. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Por isso, quando nós tomamos a Santa Ceia aqui, você toma pão e vinho. E alguns vão defender, dizer que aqui não é vinho. Irmãos, todas as festas judaicas eram feitas com vinho. E alguns vão dizer aqui que é suco de uva. E vão usar o texto lá de Timóteo, né, dizendo que Paulo, quando disse para Timóteo tomar vinho, né, por causa do seu estômago, ali não é vinho. Ali era suco de uva. Irmão, suco de uva tem algum efeito para melhorar o estômago?
quem é médico e quem é gastro indica um cálice de vinho antes das refeições para poder tratar problema de gastrite, de úlcera, vinho. Então, o que nós entendemos, e não há nenhuma reprovação aqui, é que o Senhor Jesus, ele tomou pão e vinho. E é desta mesma maneira que nós reproduzimos, pedindo ao Senhor que abençoe, Senhor, esses elementos, tirando ele do uso comum, para não ser meramente uma refeição, mas símbolo do seu corpo e símbolo do seu sangue. Existem igrejas, eu já falei aqui para vocês, né? Eu participei de uma ceia, aonde o pastor partiu um pão doce, cheio de receita, cheio com passas, né? E com aquele creme por cima. E o cálice era Fanta-uva, refrigerante de Fanta-uva. Eu disse, eu estou na McDonald's, isso não pode ser na igreja. Eu estou na Bob's. Irmãos, percebam, isso é muito sério. Nós não podemos agradar as pessoas dando Fanta-uva. Não foi isso que o Senhor Jesus estabeleceu como, irmãos, elemento que representa o seu sangue. Fanta-uva. E suco de groselha. Não. O que representa, o que comunica e que nós obedecemos é a palavra de Cristo e Ele que estabeleceu na sua sabedoria para o bem da igreja. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui o significado dos elementos. Qual é o significado? Por que nós comemos pão? Por que nós tomamos vinho? Diz assim o Senhor. Verso 22 a 24. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu, lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. O pão significa corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O significado dos elementos, irmãos, é claro. Os elementos, eles apontam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O seu corpo, ele foi transpassado pelos nossos pecados, como está escrito lá em Isaías. Ele foi moído pelos nossos pecados, por isso todas as vezes que nós comemos o pão e nós mastigamos o pão, nós sentimos então nosso Senhor sendo traspassado, sendo moído, mastigado pelos nossos pecados. E da mesma forma, quando nós tomamos o vinho, nós lembramos então que ele verteu o seu sangue para que, pelo seu sangue, os nossos pecados fossem purificados. Esse é o significado. Mas na igreja há uma grande controvérsia sobre a presença de Cristo nos elementos. A Igreja Católica vai dizer, né, que lendo esse texto, e a partir desse texto de Marcos, eles vão dizer que Cristo, ele está se transformando no o corpo de Cristo e se transforma na hora que eles comem a hóstia e na hora que eles tomam vinho, eles creem que isso se transforma verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. É isso que eles ensinam. Se transforma em carne, em osso, se transforma literalmente no corpo de Cristo. E essa doutrina católica é chamada de transubstanciação. As substâncias se transformam no corpo de Cristo, a tal ponto de que eles não comem a hóstia, eles esperam se dissolver, porque ali está o corpo de Cristo se transformando. Irmãos, isso é incabível. Nós não cremos isso. Cristo, de maneira alguma, ensina isso aqui. Lutero, um grande reformador, rompeu com a Igreja Católica e ele vai ensinar aqui a consubstanciação. E ele vai dizer que no momento que você come o pão e o vinho, Cristo está com os elementos, sobre os elementos.
nós também entendemos que Cristo não está com, Cristo não vem nos elementos, nós não cremos nisso também. Outro reformador, Zwinglio, ele era mais radical, da ala mais radical, ele então tirou toda a questão mística de transformação e de Cristo vem e desce e se transforma em carne e osso. Ele disse, não. Zwinglio vai dizer, a Santa Ceia é apenas um memorial. Ele tirou todo o cheiro de catolicismo, não cria como Lutero, ele vai dizer, não, a ceia é simplesmente um memorial, um símbolo. Nós estamos vendo aqui Cristo sendo morto, só isso, é um memorial. Como ele diz, a palavra dele mesmo diz, em memória de mim. Mas veio João Calvino que interpretou esse texto, e ele, irmãos, é o pensamento que nós seguimos, e João Calvino vai dizer, não, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que ele é mais do que um símbolo, um memorial, é um meio de graça. Cristo está aqui comunicando bênçãos espirituais, e na medida que nós comemos o pão e tomamos o vinho, nós recebemos bênçãos espirituais, porque é um sacramento de Cristo, para todos sempre a igreja. Cristo então abençoa com bênçãos espirituais aqueles que precisam ser mantidos na fé, e a partir de que você come desta refeição, do pão e do vinho, você é fortalecido no corpo e fortalecido no sangue, e você então sai da igreja para poder lutar, né, e se sacrificar por Cristo, que é o seu Salvador, porque Ele morreu por você. E você então tem que honrar esse sacrifício, é um meio de graça. Calvino ensinou isso. Então o significado da ceia para mim e para vocês, irmãos, Jesus ele vem para abençoar-nos no momento da Santa Ceia. Isso que significa comer o pão e o vinho. Não é simplesmente um memorial. E aqui não tem nenhuma transformação, não. Mas há uma bênção celeste. Cristo deixou isso para abençoar a sua alma, para que quando você coma e beba, você transporte a sua mente para o sacrifício dele na cruz e lembre e seja abençoado por esse sacrifício. Jesus quer abençoar-nos espiritualmente na hora da Santa Ceia. É isso que significa para nós, crentes reformados. Jesus vem me abençoar. Eu vou comer do pão, eu vou tomar do vinho, porque eu quero ser abençoado no sacrifício de Jesus. E Jesus, ele vai cuidar de mim, ele vai me dar força, ele vai me fazer prosseguir na carreira cristã. É isso que significa. E aí, por isso que nós tomamos da Santa Ceia. Nós não podemos deixar de tomar da Santa Ceia. Nós precisamos, porque significa a bênção de Jesus sobre a nossa vida. O abandono dos pecados e uma vida santa, consagrada, redimida para Ele. E vitoriosa à luz do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas nós vamos prosseguir, irmãos. Esse texto também nos ensina aqui em terceiro lugar, um terceiro princípio. Qual é esse princípio? É o princípio da extensão do sacramento. Leiam comigo, por favor, o verso 24. Vamos ler todos juntos? Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Eu quero frisar aqui essa última parte. Marcos, ele vai registrar aqui e vai dizer em favor de muitos. Percebam, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, não foi por todos. Se fosse por todos, né, nós não precisaríamos de inferno. Não se precisaria de inferno. Mas percebam que a expiação de Cristo, ela só é, irmãos, suficiente e eficiente para aqueles que creem na morte de Cristo na cruz do Calvário. Não é para todos, mas para muitos, para alguns. E são muitos, são milhares, mas não são todos. Percebam aqui a extensão do sacramento. O sacramento, ele não vai atingir todas as pessoas. Muitos de seus familiares, muitos queridos nossos vizinhos,
Quem sabe amigos nossos de trabalho ou de escola, de faculdade. Quem sabe esse sacramento vai se estender até você, mas não vai se estender a eles. Quem sabe eles virão para a igreja, eles olharão, contemplarão os crentes participando dessa mesa, mas não será estendido a eles. A nossa fé, meus amados irmãos, é que a Santa Ceia ela possa ser estendida a tantos quantos crerem no sacrifício de Cristo. Nós não somos exclusivistas, não. Nós pregamos aqui que esta mesa não é da Igreja Presbiteriana do Senhor Jesus, e nós pregamos com toda a força do nosso coração que mais pessoas participem do sacramento e que seja estendido para essas pessoas e que elas venham com urgência declarar a fé em Cristo e participar da expiação de Cristo, irmãos, que nós vemos aqui de maneira, irmãos, visível para os nossos olhos. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus aqui, Ele estende não a todos, mas a muitos. E a graça do Evangelho é que essa bênção foi estendida até o seu coração, até você. Então, quando você toma do pão e toma do cálice, você tem que ter um coração inteiramente agradecido e dizer: Senhor, quantos não estão tomando desta mesa, Senhor? Quantos estão afastados, impedidos e cegos pelo diabo para não ver a expiação do Senhor de maneira tão clara e visível nesses elementos? Muito obrigado, porque o Senhor estende a tua mão e entrega a mim o teu sacrifício. Isso deve gerar no nosso coração uma alegria e uma gratidão, porque isso foi estendido até mim e até você. E agradecer porque, irmãos, na nossa fé nós esperamos que isso também seja estendido até os nossos filhos. Porque Cristo faz a nova aliança conosco e com os nossos filhos. E essa é a nossa esperança, que eles participem também desta nova aliança. Para finalizar, nessa noite, estou chegando ao final, nós vamos perceber aqui um último princípio, irmãos, que é o princípio da perpetuidade do sacramento. Vamos ler aí, por favor, o verso de número 25. Leamos todos juntos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Percebam aqui a consumação da Santa Ceia. Vemos aqui, meus amados irmãos, que todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor na nossa igreja, é uma reprodução daquela ceia. E ela está se reproduzindo, se multiplicando, irmãos, até que nós cheguemos naquele grande último dia, quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, que eu vou tomar junto com você deste vinho, deste cálice, do fruto da videira, naquelas bodas, naquela felicidade, quando a igreja estará reunida, toda a igreja, de todos os séculos, de todas as épocas, de todas as línguas, nós vamos então tomar dessa ceia, quando o Senhor Jesus Cristo descer para buscar a sua igreja. Percebo aqui, irmãos, então, que o Senhor Jesus está gerando não simplesmente gratidão no nosso coração, mas está gerando aqui esperança. Percebam que a Santa Ceia, ela é perpétua para todas as gerações, irmãos, para todos os tempos, até que Cristo volte. Ela não vai se acabar até que nós possamos tomar com Ele no reino de Deus. E Jesus aqui está gerando, então, no meu coração e no seu coração, esperança de que um dia nós vamos beber com Ele novo. E esse vinho não vai ser qualquer tipo de vinho, vai ser um vinho novo, porque vai ser novo céu e nova terra. E vai ser um vinho novo, não vai ser mais pisado pelos pés, um vinho fabricado,
mas vai ser o vinho que o próprio Deus, Ele vai então nos dar e nós vamos participar. E vinho, irmãos, significa isso, alegria. O vinho alegra o coração do rei, e o rei vai estar alegre, e ele vai compartilhar essa alegria de se encontrar com a sua igreja, que é a sua noiva, e nós vamos então tomar deste vinho novo, e nós vamos ter a alegria de participar desta festa no reino de Deus, quando ele vier para nos buscar. Você crê nisso? Você espera isso? Você aguarda isso? Ou você aguarda ainda a fantaúva? Espero que não. Mas nós vamos tomar um vinho novo com Cristo no seu reino. Então eu queria que você, que é crente em Cristo Jesus, todas as vezes que você chegar à Santa Ceia, você possa ter essa consciência. Uma consciência de arrependimento. Uma consciência de que você realmente deve se examinar, abandonar os seus pecados, fazer Cristo a coisa mais cara e preciosa da sua vida. Em segundo lugar, você tem que ter consciência de gratidão pelo sacrifício do seu Salvador, pela expiação e por chegar, se estender a sua vida. E por fim, essa ceia tem que gerar esperança na sua vida. Esperança. Senhor, eu vou participar dessa ceia, porque eu tenho esperança. Desde aquela primeira ceia, eu sei que o Senhor está permitindo que isso se reproduza na igreja, e ela tem chegado até os meus dias, e eu espero na minha geração, Senhor, que o Senhor venha buscar a tua igreja, mas se o Senhor não vier, eu vou morrer tomando, esperando aquele grande dia que eu hei de beber novo convosco, como a tua palavra diz, porque o Senhor diz, em verdade, a tua palavra é a verdade, e eu creio na tua verdade. Eu tenho esperança de que o Senhor vai estender esse cálice para mim também, no reino do Senhor, na Jerusalém celestial, quando o Senhor buscar a tua igreja. Meus amados irmãos e irmãs, o texto finaliza aqui. O Senhor Jesus, então, verso 26, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E da mesma forma, então, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um hino e vamos glorificar o nosso Cristo. E nós vamos finalizar o nosso culto nesta noite, cantando o hino 334 do nosso hinário. Nós vamos agradecer a Cristo porque Ele morreu na cruz e expiou os nossos pecados. E isso está dramatizado na ceia, de forma, irmãos, visível, está dramatizado, de uma forma maravilhosa. E é também uma dramatização, escatológica, aponta para o fim de todas as coisas, para o apocalipse, para o fim, quando nós tomaremos com Ele. Vamos cantar todos juntos? Em seguida eu andei perdido vaguei. Bem animado, vamos cantar e agradecer. Sem querer eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Foi na cruz, e um dia eu vi meu pecado castigado.
Obrigado, Senhor amado, por esse dia, o dia do Senhor, o dia consagrado para a glória, o louvor do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Que um dia, Senhor, lá na cruz, perdoou os nossos pecados, Senhor, nos livrou, ó Deus, da condenação eterna. E agora nós podemos, Senhor, ver a Sua luz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor dissipou as trevas da nossa vida e do nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho. Muito obrigado porque Ele morreu por nós. Muito obrigado porque essa aliança não está mais baseada na lei, mas no sangue do Teu Filho. E nós temos crido, Senhor, no sangue dele derramado para nos salvar. Nos purifica, nos santifica e nos alegra pelo sangue dele. Que a graça merecida do Senhor Jesus, nosso amorável Salvador, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito, seja derramado sobre a vida dos amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito e para sempre, amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Queremos agradecer a presença de todos. É uma alegria, né, imensa, enorme, passar esse dia do Senhor com vocês. Deus nos abençoe, Deus nos acuda durante essa semana, nos proteja de todo mal. Então,